Vamos lá. Quem está com saudade de ver esse rostinho lindo meu? Ê, bom dia para vocês. Ê. Doideira. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Gente, estamos aí, né? Mais uma semana dentro desse contexto aí que a gente está vivendo. Confesso a vocês que a cada dia que passa eu estou ficando mais assustado em relação ao que está acontecendo, né? Parece que a ficha ela vai caindo aos poucos em relação à seriedade com que as coisas estão acontecendo. A gente vai amadurecendo aos poucos, né? Então, estou bem assustado em relação ao que está acontecendo e o que pode vir a acontecer, né? Isso aí só fortalece mais ainda a importância da gente realmente levar a sério o que está sendo dito, né? Principalmente no que diz respeito à prevenção, a comportamentos, né? Então, vamos que vamos. Vamos fazer a nossa parte aqui, que é colocar a nossa vida acadêmica em dia. Bom, deixa eu dar um print aqui, para fazer um registro inicial, né? Temos 14 colegas na sala, deve estar chegando mais gente aí. Aquela apresentação rotineira, deixa eu achar aqui, deixa eu ver, não está aqui. Vamos dar uma observada de como que estamos em relação ao engajamento com nosso material. Hoje é 4/5. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Então, está aqui os nomes ocultos, né? Sem objetivo de expor ninguém. Tudo lindo, maravilhoso, né? Verdinho e tudo mais. Aí chega aqui no final, eu tenho 3 colegas 100%. O que quer dizer 100%? 100% significa estar em dia até a unidade de ensino 3, seção 2, atividade diagnóstica, né? Que é a primeira atividade. Então, tem 3 colegas 100%, né? E vários colegas muito bem aqui, né? Colocar acima de 80% está muito bom. Agora, o que assusta é o fato do seguinte, a gente perceber que dessa coluna para cá, a coisa começa a vermelhar, né? É tipo assim, até aqui era o que antecedia a oficial 1, aí a gente tende a dar uma relaxada e tudo mais. Tem que tomar cuidado com isso, porque nós vimos aí a experiência que tivemos com a prova, é que, de fato, se a gente tivesse tido o comportamento de acompanhar semanalmente, né, as atividades e tudo mais, facilita bastante, né, do que deixar para o último dia, em cima da hora, na última semana, né, todo esse volume de conhecimento na cabeça da gente, muito exercício para fazer, aí dificulta um pouco. Então, não deixa isso aqui acontecer, não, né, isso aqui é importante, a gente está em dia em relação a isso daí, beleza? Então, se alguém em particular quiser saber como que você está vendo esse gráfico aqui, é só me pedir. Apesar que isso aqui é só você entrar lá no Ava que você vê, né? O que você não fez. Mas, por exemplo, pega um colega aqui, ó, esses vermelhinhos aqui, ó, porque o colega não foi lá na revisão, né? Eu fiz um item lá na unidade de ensino 2, seção 4. Aí eu criei uma entrada lá, revisão, né? Coloquei os materiais da revisão. Então, talvez a pessoa não tenha entrado lá, mas enfim. Então, dá uma olhada nisso daí, mantém isso aí em dia, que isso é importante. Eu gosto de começar toda a aula preparando o espírito de vocês para o que vem por aí, né? Então, se na aula passada eu disse que vocês poderiam ficar tranquilos, que o assunto era tranquilo, e realmente é, hoje eu reforço mais ainda, né? Eu acho que a tendência é que a aula de hoje seja mais tranquila que da aula semana passada. Por uma razão muito simples, né? Por exemplo, se vocês observarem aqui, te dou um... Oi, Gilberto. Oi. Beleza, consegui. Beleza, Ismael. Seja bem-vindo aí. Então, vamos lá. Então, por quê, gente? Porque é o seguinte, quem estava na aula passada viu, né, que nós conversamos sobre valor presente, né, financiamento. E olha a diferença da seção 3.1 para a seção 3.2. Apenas inclui uma tal de entrada. Então, tudo que nós falamos na aula passada foi importante, né? E o que difere a aula passada para... acho que o Ismael está com o microfone aberto. Fecha, por favor.
O que acontece? Então, o que difere a seção 3.1 da seção 3.2 é só tudo aquilo que nós falamos na aula passada, a gente considerar que no ato da negociação da compra lá, o pessoal vai fazer uma entrada, né? E quantas vezes que eu já reforcei, né, gente? Quando você tem uma entrada, a entrada não faz parte do processo de financiamento. Eu tenho que desconsiderar a entrada no valor que é apresentado como valor final, né? Então, enfim, o que vai diferenciar aqui é só isso, é bem tranquilo mesmo. Por essa razão, o que eu quero fazer? O que eu pretendo fazer aqui hoje? Toda a aula nossa, basicamente, resume nisso, né? Eu pego uma sessão e trabalho a sessão durante todo o encontro. Na aula passada, nós tivemos um cenário hipotético, né? Que foi o quê? Foi o primeiro horário ter sido utilizado antes do intervalo, né? A gente usou para correção da prova e comentários, e depois da prova, o tratamento da sessão 3.1. Por essa razão, a sessão 3.1 ela foi trabalhada de forma um pouco mais acelerada, né? E deixei até em aberto algumas coisas para serem feitas lá. Então, como essa sessão 3.1 e 3.2 praticamente é a mesma coisa, com a diferença de que a gente tem uma entrada aqui, eu vou dar uma passada rápida em cima da sessão 3.1 para a gente reforçar os conceitos que nós falamos, e ao final da sessão 3.1, vocês vão ver que eu trouxe a solução da situação problema, que eu deixei como desafio para vocês, e também, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui, ó. Essa é a fórmula, aqui, ó, essa é a fórmula da sessão 3.1, beleza. Aí, o que acontece? Quando você tem exercícios que são diretos, sabe, esses exercícios, o que eles exploram, na verdade, é a nossa habilidade matemática, né? Será que eu sei desenvolver essa equação matematicamente falando? Porque exercício que me dá, por exemplo, exercício que me dá o valor da parcela, que me dá qual que é a taxa e qual que é o período, né? Eu tenho aqui de novo a taxa, eu substituo esses valores aqui e calculo isso daqui. Então, isso aqui é muito simples, né, de fazer, simples assim, entre aspas, né? Eu leio o enunciado, levanto os dados e substituo e faço o cálculo. Então, é muito tranquilo. Agora, tem enunciados de problemas que eles tendem a confundir um pouco, né? Por exemplo, ele não me deu a parcela, ele me deu, foi o valor presente, e quer que eu calcule a parcela. Ou então, quer que eu calcule qual que é o valor de N. Aí, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é desmembrar essa fórmula de forma que eu chegue, né, em como fazer o cálculo da parcela, em como fazer o cálculo do período. Então, por exemplo, é como se eu tivesse, a partir dessa fórmula, várias fórmulas, né? Tipo, a partir dessa fórmula, N é igual. Aí eu tenho todo um desenvolvimento matemático depois do igual. A partir dessa fórmula, eu tenho valor da parcela é igual. Aí tem todo um desenvolvimento matemático. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um pulo lá no AVA e olhar quais que são as questões que envolvem a pré-aula e a pós-aula, para ver se tem alguma questão que pode vir a dificultar o entendimento de vocês. Então, o que eu fiz? Eu fui na sessão 3.1, vi todas as 6 questões que tem na pré e pós-aula, e trouxe 2 questões que o enunciado ele tende a confundir, né? Tende a complicar um pouco, né? Mas a ideia é essa, a ideia é que realmente a pessoa saiba ler o enunciado e interpretar o enunciado, e fazer um desenvolvimento matemático a partir de uma fórmula que é a fórmula-chave do assunto abordado na sessão. Então, essa é a ideia. Então, conclusão, vou dar uma passada rápida aqui na sessão 3.1, porque a sessão 3.2 é a 3.1 como entrada, né? Então, a gente vai discutir aqui, rever alguns conceitos importantes. Por que eu comecei lá? Comecei apresentando essa fórmula porque é o seguinte, essa unidade, ou precisamente a seção 3.1, ela trata de algo que lá no passado eu falei com vocês. Gente, quando eu faço parcelamento de juros compostos, né, ou seja, tem uma compra que vai ser parcelada em várias vezes em juros compostos. Eu uso essa fórmula aqui. Mas o que eu mostrei na aula passada para vocês? Até 3 parcelas, ainda dá para fazer tranquilo, né? Eu coloco essa fração 3 vezes, que é um somatório dela 3 vezes, e desenvolvo, colocando M em evidência, aquela confusão toda. Mas e quando eu tenho muitas parcelas? Eu tenho 30, 50, 200 parcelas. Eu vou usar essa fórmula? É impossível, né? Então, o objetivo depois eu apresentei a situação problema de toda a unidade, né? O objetivo dessa sessão é justamente isso, é trabalhar como fazer cálculos, né, de financiamentos, onde o financiamento ele envolve um número de parcelas muito grande. E a fórmula para ser usada é a fórmula que eu já apresentei. Chamei a atenção disso aqui, né, porque lá na primeira aula que nós tivemos no início do semestre, eu apresentei o conceito de capital, né? E capital também é visto como valor presente, valor atual.
porque nessa sessão, né, em toda a unidade, vão ser abordados esses conceitos com muita veemência. Então, é importante você saber que esses caras aqui nada mais é do que o capital que está sendo dito. Depois trouxe 4 frases aqui importantes, voltado ao valor presente, que nada mais é do que capital. Por exemplo, valor presente é juros compostos. Então, nós estamos falando de juros compostos, né? Já chama... Não, deixa lá no final. Eu vou chamar a atenção para a situação problema aqui, para um detalhe importante. Por que é um caso particular? É um caso particular porque, em série de juros compostos, eu tenho aplicação para poucas parcelas, né? E é um caso particular porque aqui nessa unidade a gente fala de financiamento em muitas parcelas. Usa taxa de juros compostos justamente por isso. Quando a gente faz parcelamento em muitas parcelas, é utilizado juros compostos. E, por fim, né, a gente tem que ficar atento a isso daqui. Se são juros compostos, eu tenho que trabalhar com taxa efetiva. Porque se o enunciado traz taxa nominal, tá vendo? Ó, se o enunciado traz taxa nominal, e nós estamos falando de financiamento de juros compostos de muitas parcelas, então nós estamos falando de taxa efetiva. Então, tem que fazer uma conversão. Bom, aí apresentei a fórmula que é usada, né? Destrinchei o que são cada um desses elementos na fórmula, né? Ou seja, o conceito de valor presente nada mais é do que capital. Aí, parcela, qual que é o valor da parcela, qual que é o período ou o número de parcelas, e qual que é a taxa de juros. Tudo isso aqui nós trabalhamos. Depois, isso aqui foi bastante interessante ser apresentado, porque o que acontece? Tem pessoas que são muito críticas, no bom sentido da palavra, em tentar ver se as coisas têm nexo, têm fundamento, né? Se essa fórmula ela é usada para fazer parcelamento de juros compostos, e essa fórmula também é utilizada para fazer parcelamento de juros compostos, só que a aplicação dessa é para muitas parcelas e a aplicação dessa é para poucas parcelas, então, se eu fizer um cálculo para poucas parcelas utilizando as duas fórmulas, tem que dar o mesmo valor. Então, a intenção aqui é justamente isso, né? A intenção desse momento na aula foi apresentar um cenário onde a pessoa tem parcelas de R$1.000 e quer saber qual foi o capital parcelado a essa taxa de juros, no caso específico de 2 parcelas. Então, se eu substituir 2 parcelas, essa taxa de juros e o valor da parcela, o que eu tenho aqui? Ou melhor, esse cara vai ter que aparecer 2 vezes, porque são 2 parcelas. Aí, aquilo que nós já falamos, né? O N aqui é o meu expoente, que refere-se a quantas parcelas, parcela 1, parcela 2. Então, fazendo esse cálculo, eu vou chegar no capital de 1.941. Usando essa fórmula, que é a fórmula nova, né? Então, se eu substituir esses mesmos dados dessa forma, tem que dar 1.941. Por quê? O N aqui refere-se a 2 parcelas, né? O valor da parcela 1.000, então o valor do capital, o valor presente, ele tem que ser o mesmo. Deixa eu molhar minha garganta aqui. Então, o que acontece ali? Foi provado que, de fato, as 2 formas elas são coerentes dentro do contexto do assunto. Bom, um outro comentário importante que eu fiz é que tudo nessa vida existe vantagem e desvantagem, né? Então, usar uma e usar outra tem vantagens e desvantagens. Então, qual que é a vantagem de usar isso que a gente já conhece? É porque essa fórmula ela só trabalha com parcelamentos com valor de parcelas fixas. E, nesse caso aqui, os valores das parcelas não precisam ser necessariamente iguais, né? Isso aqui é importantíssimo, né? Trabalhar com parcelamento não periódicos. Lembra que, por exemplo, a gente discutiu, uma pessoa quer parcelar em 3 vezes, mas vai pagar uma com 60, outra com 90, outra com 240 dias. Então, isso não está periódico, não está constante, mês a mês, ou bimestre a bimestre, trimestre a trimestre. Então, essa aqui é uma vantagem, comparada a essa daqui, que não, ela tem que ser periodicamente. E desvantagem, né? É aconselhável usar para número de parcelas muito grande, porque senão o cálculo ficaria absurdamente grande, porque eu terei que ter uma fração para cada parcela. Se forem 10 parcelas, eu teria 10 frações sendo somadas. Bom, e as vantagens dessa daqui? Trabalhar com parcelamento com um número grande de parcelas. E se isso aqui é uma vantagem, isso aqui passa a ser uma desvantagem. E, por fim, né, só calcula parcelas iguais, não tem que ter como parcelas valores diferentes. E a principal diferença, né, que esse parcelamento ele tem que ser periódico. Ou é mês a mês, ou é bimestre a bimestre, ou é semestre a semestre, e por aí vai embora. Bom, depois de abordado toda essa parte teórica, nós entramos nos, exemplos. Porque matemática é assim, é entender o conceito e aplicação de fórmula em exercício. Não tem como ser diferente. Então, se fala lá que um climatizador tem um valor à vista com esse valor, a loja vai financiar em 10 vezes a essa taxa de juros, ele quer saber o valor das prestações, nós estamos falando dessa forma, né? Ou seja, muitas parcelas, 10 vezes.
está sendo parcelado em juros compostos. Então, eu tenho a quantidade de meses, a quantidade de quem? A quantidade da taxa de juros, né, compostos, e tenho o valor à vista. Então, basta calcular a parcela. Inclusive, é o seguinte, fica muito fácil, né? Porque para calcular a parcela, basta eu colocar o quê? Colocar todo esse colchete passando para o lado de cá, dividindo. Que aí eu chego no valor da parcela. Bom, e seguindo aquela orientação que eu sempre dou, né, que todo enunciado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar do que se trata, a partir daí levantar qual fórmula, a partir daí fazer o levantamento dos dados que o enunciado me oferece e pronto, fazer a substituição disso aqui e operações matemáticas. Então, o que eu fiz lá? Substituí o 9.490, substituí a taxa de juros, substituí o período e fui desenvolvendo matematicamente. Não vou entrar em detalhe nisso aqui, porque isso aqui já foi tratado na aula passada, né? Então, matematicamente, eu cheguei no valor da parcela de R$ 57,44. Beleza? Depois, o que eu fiz? Apresentei um segundo exemplo, né? Esse exemplo, a gente percebe aí que está querendo parcelar. Na verdade, ele quer calcular o número de parcelas, né? Há um valor à vista de tanto, há uma taxa de juros de tanto, né? Sendo que as parcelas mensais deu tanto. Então, o que eu faço? Eu pego essa fórmula, que é a fórmula que deve ser utilizada, mudo ou substituo os dados. Um detalhe importante que eu chamei a atenção na aula passada foi o seguinte: se você tem fórmulas onde você tem um expoente e o que se pede é o cálculo do expoente, a gente não tem como fugir do logaritmo, né? E até chamei a atenção, o logaritmo ele assusta, porque são muitas propriedades e um assunto complexo, mas a aplicação do logaritmo para o nosso assunto é só isso, é aplicar uma propriedade específica que já está, acho, bem clara diante de tudo que a gente já fez envolvendo esse troço. Bom, então, beleza, substituir os valores lá, né? Qual que é o valor da parcela, que é precisamente na variável parcela, qual que é o valor à vista do produto, que taxa de juros que foi aplicada e qual que é o valor, né? Ou melhor, quem é o N aqui que eu quero calcular. Aí, o que eu fiz? Fiz o desenvolvimento matemático até chegar nesse cara aqui, blá, 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 não vou dar detalhes, porque isso aqui já foi desenvolvido na aula passada. Aí cheguei, só aqui, né? Aqui eu vou chamar a atenção. Eu vou chegar nessa fórmula aqui, onde aí, de fato, eu tenho que aplicar o logaritmo. Então, o logaritmo disso daqui é igual ao logaritmo disso daqui. E a aplicação do logaritmo é aqui, né, o logaritmo de expoente, basta pegar o expoente e multiplicar pelo logaritmo. Então, esse menos n, que é o expoente desse 1,04, eu passo para frente aqui multiplicando, aí fica fácil, porque eu pego esse cara aqui, passo para o lado de cá dividindo, chego nesses valores e chego na quantidade de parcela. Bom, a aula passada, ela acabou aqui, ó, solução problema, né? Até coloquei agora com vocês, para vocês fazerem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa situação problema agora, para chamar atenção para um detalhe importante. Inclusive, teve colega que me chamou no WhatsApp, né, para questionar se fez certo ou fez errado. Aí tem uma observação, um comentário importante a ser feito dentro desse contexto. Vamos lá, como é que resolve isso? Qual que é a situação problema? A situação problema aqui, na verdade, existem duas coisas a serem solucionadas, né? A primeira é, de fato, calcular qual que é o valor da parcela, né? Tá aqui, sabendo, então vamos lá, você deseja financiar um veículo de 38 mil, né? Sabendo que financiar, não, dados, vai se financiar em 48 vezes a 18%. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho o valor do produto, né? O valor presente, eu tenho qual que é a taxa de juros e tenho qual a quantidade de parcelas. O que eu devo calcular aqui? Parcelas. Aí é que tem um detalhe importante, né? Já fiz o levantamento, a fórmula que vai ser usada é essa, já fiz o levantamento dos dados e percebi o seguinte, que o que a solução ao problema me pede, nada mais é do que o cálculo da parcela. Aí é que vem um comentário importante. Igual eu disse, né? Toda vez que você estiver com um problema a ser resolvido, leia esse problema várias vezes e identifique o que é que está acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, é o seguinte, é que está sendo dito que a taxa nominal é 18%. Então, o que acontece? Sabemos que a aplicação dessa fórmula é a aplicação de financiamento em grandes parcelas e se aplica juros compostos. E taxa nominal é juros simples. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que esse 18% ele não pode ser jogado no I. Outra coisa, se ele não pode, quem pode? Ora, eu tenho que converter a taxa nominal, né, em taxa efetiva, porque taxa efetiva é quem de fato quem de fato representa juros compostos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar nessa fórmula, né? Voltar nessa fórmula, que nada mais é do que conversão de taxa nominal em taxa efetiva e vice-versa, né?
Então, o que eu tenho aqui? O IEF é taxa efetiva, né? E eu tenho esses dados para fazer o cálculo, vamos lembrar. A taxa nominal, que é a taxa de juros simples, ou o D da minha fórmula, são 18%. Então, eu não jogo 18, eu divido esse 18, né, por 0,0, divido por 100, dá 0,18. Aí, o que acontece? O N, ele é o período. Perceba que o 18%, ele está sendo apresentado ao ano. Aí é que vem a questão, né? O N vai ser quanto? Vai ser 12 ou vai ser 360? Depende. Tem que haver uma relação temporal entre esses dois valores. Se eu quero calcular o valor de F, né? E eu colocar 300... Ô, Gilberto. Pois não. Você está um pouco acelerado. Dá para você voltar ali? Você pegou essa taxa efetiva aí, você dividiu 18 por 12 para então, baixar 0,18? Vamos lá. Veja bem, cuidado com... o Ismael, obrigado pelo feedback. Eu vou dar uma desacelerada aqui, eu vou diminuir 25% aqui. Se deixar, eu vou igual a Ayrton Senna, cara. Vou engatando marcha aqui e o bicho pega. Eu tô vendo, vou pegar o martelinho aqui para você aqui. Veja bem, não, porque é o seguinte, então, como eu vim lá de uma revisão da seção 3.1, eu vim acelerado, mas esqueci de desacelerar, porque aqui, de fato, é assunto novo, né? Então, vamos lá. Cuidado com isso daqui. Se eu estou apresentando 18%, esse 18%, você pode olhar para isso daqui, peraí, como assim 18% é 0,04? Então, esquece esse valor aqui por enquanto e vamos pensar o seguinte. Já deu para perceber que se a taxa ela é nominal, eu não posso substituir no I. Eu tenho que converter taxa nominal em taxa efetiva. Beleza. Então, vamos lá. Qual a fórmula que eu vou usar? Esta. Só que é o seguinte, nós sabemos que toda vez que a gente tem em um enunciado um valor percentual, eu, em hipótese alguma, eu posso jogar o valor percentual na fórmula. Sempre eu tenho que dividir por 100, né, para eu chegar no valor aritmético que representa esse valor percentual. Então, 18% é 18 por 100, o que me resulta em 0,18, porque 18% dividido por 100 é 0,18. Bom, aí o que acontece? Voltando a esse contexto aqui, qual o valor de N? Depende. Se está sendo dito aqui que 18% é ao ano, e eu considerar 360, eu tenho que considerar esse cara aqui 30, porque aí a relação aqui é dia, a relação aqui é dia. Mas se alguém fizer 0,18 dividido por 12, eu posso colocar 1 aqui, não tem problema nenhum. Porque 12 meses, para F aqui, tem que ser também 1 mês. Então, o que acontece? Por que 1 mês, gente? Porque a taxa, ela é ao mês. Então, eu tenho que tratar, não é valor mensal, eu não estou calculando valor de parcelas mensais. Então, eu poderia colocar 360, 30 aqui, ou 12, 1 aqui, não há problema nenhum. Que o resultado do IEF dará a mesma coisa. Vocês podem fazer essa conta aí que vai dar a mesma coisa, e tem que dar a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos trabalhar do jeito que está sendo apresentado aqui. Se o 18% é ao ano, então o que eu fiz? Eu coloquei 18%, que nada mais é do que 18 dividido por 100, dividido por 360. Elevado a 30, eu desenvolvo esse cálculo, né? Esse valor dividido por esse dá esse daqui, mais 1. Depois, somo isso mais 1, que dá 1,0151, 1,0151, né? Só que perceba o seguinte, esse valor aqui, ó, 1,0151, ele é a soma desses valores elevado a 30. Então, eu somei esse valor, né, que deu 1,0005, elevei a 30, que deu esse valor aqui. E esse menos 1 é esse menos 1 aqui da fórmula. E depois que eu fizer o cálculo, vai dar o quê? Vai dar 0,015, 0,0151 ao mês, que é o mesmo que 1,51% ao mês. Beleza? Então, percebam uma coisa. Inclusive, se a gente observar aqui, tem um erro aqui, né? Tem um erro. A taxa, na verdade, que vai ser utilizada não é essa taxa aqui, não. Eu achei estranho, não, que eu vi que onde fiz esse 0,4. O que acontece? Na fórmula aqui agora, que é a fórmula que eu uso para, de fato, fazer o cálculo do valor da parcela, olha o que eu fiz. Eu peguei o valor presente, olha lá o valor presente, 38 mil, beleza? Depois, é igual ao valor da parcela, que é o que eu quero calcular, e percebam uma coisa, ó, essa taxa aqui é a taxa que eu calculei. Se é a taxa que eu calculei, eu não sei de onde que eu tirei isso aqui, não. Depois eu tenho que apagar isso aqui antes de publicar o slide para vocês, tá?
Então, aqui, 0,0151. O que é esse 48 aqui? Esse 48 é o N da fórmula. Olha o N aqui, ó, 48 parcelas. Então, o que eu fiz? Peguei a fórmula, substituí os dados que eu já levantei do enunciado do problema. Agora, o que eu faço? Eu faço operações matemáticas, né, conforme a gente já está acostumado. Então, vai ser muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois valores, né, elevar a soma desses dois valores a menos 48. Depois, subtrair 1 menos o resultado disso daqui, dividir por isso, né? E o resultado desse colchete, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz. O que é esse 0,4871? É 1 mais 0,0551 elevado a menos 48. Beleza. Então, esse 1 menos, ele é o da fórmula aqui, ó. 1 menos. Então, esse valor aqui é o resultado dessa operação. Depois, o que eu faço? Eu faço esse cálculo, né? Se você fizer aí na calculadora, 1 menos esse valor, dividido por esse valor, vai dar esse valor aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho que 38.000 é igual a 33,9669 parcela. Então, isso aqui é um produto, isso aqui é uma multiplicação. Se isso aqui é uma multiplicação, o que eu faço? Eu passo esse valor que está multiplicando para o lado de cá, dividindo. Então, vai ficar 38.000 dividido por 33,9669, que vai me dar o valor de uma parcela de R$ 1.118,74. Então, conclusão. Essa situação problema tem duas coisas a serem calculadas ou pensadas. Primeiro, qual é o valor da parcela? Tendo como dados 48 parcelas, a um juro de 18%, a um juro nominal de 18% ao ano, para um produto cujo valor dele é R$ 38.000. Aí eu calculei a parcela, tá aqui, bonitinho. Só que a situação problema, me pergunta o seguinte, olha, se o cara que quer comprar, ele tem um salário de 2.700, eu posso vender para ele? Existe uma regra aí no mercado financeiro que é o seguinte, que ninguém pode comprar um bem e ter um valor de uma parcela superior a 1/3 do salário dele, né? Então, a questão aqui é a seguinte, qual que é o valor da parcela e se eu posso ou não vender esse produto para esse comprador. Então, próximo cálculo meu é fazer o seguinte, o salário do cara é R$ 2.700, beleza. Aí vem a pergunta, quanto que corresponde 1/3 do salário do cara? Gente, fica fácil, né? 2.700 é 3 vezes 900, né? Então, quer dizer, 1/3, ou seja, uma parcela desculpa, 1/3 do salário do cara é R$ 900, porque 900 mais 900 mais 900 dá 2.700. E o problema está aqui. O problema é que 1/3 do salário dele corresponde a R$ 900. E o valor da parcela é superior a 1/3 do salário dele. Então, a situação problema, a resposta correta dessa situação problema é: o financiamento proposto pelo vendedor resultará em 48 parcelas mensais iguais de R$ 1.118,74. Mas já notamos que o financiamento não será aprovado porque a parcela representa valor superior a R$ 900, que é o limite para aprovação. Então, está aí, né, a solução do problema. Inclusive, deixa eu já fazer uma correção nesse slide, que eu vou acabar esquecendo, tá? Isso aqui não é 0,04, não sei de onde que eu tirei isso, é 0,0151, tá? Ao menos. Então, beleza, já corrigi. Enfim, então tá aí a solução ao problema. Espero que vocês tenham visto, né, feito o cálculo aí. Se não fizeram, depois refaça esse cálculo aí. Muito bem. Aí, o que acontece? Um outro problema aqui, né? Que é bastante interessante, cara, bastante interessante. Não sei se fizeram, né, pelo gráfico que eu apresentei para vocês, gráfico não, pela planilha que eu apresentei para vocês, de pessoas que fizeram as atividades de pré e pós-aula, a maioria lá está vermelho, né? Então, repetindo, gente, quando eu faço essas questões, não quer dizer que é para você ir lá no AVA e marcar a resposta correta simplesmente. Cada um, sua cabeça, seu guia, né? O ideal é que você realmente depois refaça esse cálculo para ver se você entendeu. Então, perceba o seguinte, ó, por que eu trouxe essa questão? Porque tem uma particularidade, não é simplesmente eu ler dados, fazer o levantamento dos dados e substituir na fórmula. Eu tenho que ter um raciocínio em cima dessa questão para resolver o problema. Então, vamos lá.
Uma pessoa financiou a compra de 2 equipamentos em 24 prestações mensais iguais de R$ 275,34, em regime e taxa de juros compostos de 1,45% ao mês. Olha que delícia, ele já me deu que a taxa é em juros compostos e já me deu a taxa ao mês. Não tem que preocupar em taxa efetiva, nada disso. De cálculo de taxa equivalente, nada disso. Aí é que vem um detalhe interessante, ó. E é sabido que os equipamentos diferem um do outro em preço à vista no valor de R$ 570. Determine o valor à vista do equipamento de menor preço. Confusão, né? Que enunciado maluco. Vamos entender isso. Primeiro é o seguinte, vamos ver os dados que ele trouxe. Ó. Dados que ele trouxe. Valor da parcela, R$ 275,34. Quantas parcelas? R$ 24. Qual a taxa de juros? R$ 24, 24 vezes. Qual a taxa de juros? 1,45 ao mês. Pego esse cara e divido por 100. Então, a taxa de juros a ser aplicada na fórmula é 0,0145. Beleza. Aí, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, olha, na verdade, foram comprados 2 produtos. 2 produtos. O que ele quer saber é qual que é o valor à vista do equipamento de menor preço. Espera aí, se são 2 produtos, qual que é o valor dos produtos? Para eu saber qual que é que tinha o menor preço e qual que é, de fato, a resposta correta. Mas ele me deu um dado importante. O dado importante que ele me deu é o seguinte, é que o valor do produto, né, tipo assim, eu vou calcular o que eu vou fazer, gente? Eu não tenho esses dados? Tenho. Olha para a fórmula. O que não tem aqui? O que eu não tenho como dado? É o VP, que é o valor presente. O valor presente é o valor do produto. Só que tem um detalhe. Esse VP, ou valor à vista, ou capital, que eu irei calcular baseado nesses dados que estão sendo fornecidos, é o valor da soma. Vou até dar um zoom aqui, ó. O VP que eu vou calcular é o valor da soma dos 2 produtos. Então, eu sei que eu comprei 2 produtos e o valor da soma dos 2 produtos é que foi parcelado em 24 vezes, nessa parcela de 275 a esse juro. Outro dado importante, ele me deu um dado interessante, que a diferença entre o preço dos produtos é R$ 570. Olha que interessante. Então, tem 2 equações que vai facilitar a resolução do problema, que é saber que são 2 produtos que, somados os valores deles, eu tenho o valor presente, que é o que eu vou calcular. Depois, eu tenho que a diferença entre os 2 produtos são R$ 570. Então, a partir do VP que eu calcular, eu vou conseguir chegar no valor de fato de quem que é o valor do produto 1 e quem que é o valor do produto 2. Então, beleza. O enunciado, ele me entregou tudo isso aqui, ó. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Porque isso é um dado importante que o enunciado me entregou. Inclusive, faça um comentário. Qual que é o comentário? O comentário é o seguinte, que quando você lê o enunciado, não vai só procurando dados de variáveis em fórmulas, não. Mano. Isso aqui é um dado importante. Esses caras aqui, eles não estão na fórmula. Mas esses caras aqui são dados entregues pelo enunciado fundamentais para resolver o problema. Então, vamos lá. Primeira parte do problema. Não vamos preocupar com isso. Não vamos me preocupar com isso daqui. Vamos me preocupar em descobrir qual que é o valor da compra, qual que é o valor presente. Que aí fica fácil. Aí, de fato, é uma substituição natural de dados, né? Então, peguei lá. Qual que é o valor da parcela? 275,34. Que multiplica 1 menos, parênteses, 1 mais. 1 mais o quê? O valor da taxa. Qual que é o valor da taxa? Está aqui, 0,145. 0,0145. Elevado a menos N. Quem que é o N? O N é a quantidade de parcelas. Dividido pela taxa de juros. Beleza. Agora, né, é desenvolvimento matemático. Como é que eu desenvolvo isso tal? Somei esses 2 valores. Está aqui embaixo o resultado da soma. Só isso de diferente. Depois, elevei esse valor a menos 24. Inclusive, daqui a pouco, eu vou dar uma palhinha aí sobre como elevar um número negativo, tá? Teve colega aí que me chama no zap aí com dificuldade. Como é que eleva a um número negativo na calculadora? Daqui a pouco eu dou um feedback. Beleza, o que eu fiz? Elevei esse valor a menos 24. Deu esse valor aqui. Beleza. Só isso que mudou. E agora? Na verdade, não mudou nada aqui, né? Que massa. Não mudou nada daqui para cá. Beleza, o que eu fiz aqui agora, então? Eu fiz 1 menos esse valor e dividi por esse valor. Com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter 275,34 multiplicado, porque a gente sabe que está multiplicando esse colchete,
multiplicado por 20,147, que é o resultado desse colchete. Isso aqui é uma operação matemática simples. Conclusão, ao multiplicar esses dois, né, eu tenho que o valor do presente, né, o valor que foi, o capital que foi financiado em 24 vezes, é R$ 5.547,30. Só que o que a gente sabe, gente? A gente sabe isso aqui, ó. Agora, olha para você ver que interessante. Primeira parte do problema, resolvido. O que eu fiz? Eu fiz o cálculo do valor do financiamento, que foi R$ 5.547,30. Próximo passo. O problema me pede qual que é o valor à vista do equipamento de menor valor. A gente sabe que foram 2 equipamentos que foram comprados. Então, os 2 equipamentos somados deu isso daqui. Então, eu tenho que descobrir qual que é o valor desses equipamentos e um deles tem um valor inferior ao outro. Aí eu tenho que marcar a resposta correta aqui. Bom, então o que eu faço agora? Volto nas equações, né? Essas equações aqui são equações que eu extraí do enunciado do problema. Então, tá fácil entender, né, que o valor presente, ou seja, esses R$ 5.547,30, nada mais é do que a soma dos 2 valores individuais, valor do produto 1 e valor do produto 2. E o que eu sei também? Eu sei que o valor do produto 1 menos o valor do produto 2 é 570. Está falando isso aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Aqui, ó. É sabido que os equipamentos diferem um do outro em preço à vista no valor de R$ 570. Então, um menos o outro dá R$ 570. Beleza. E agora, o que eu faço? Eu faço o seguinte, né? Perceba que interessante, ó, vou até dar um zoom aqui para a gente entender o que é que foi feito aqui. Foi feito o seguinte, ora, se está falando que VP é a soma desses 2 caras, olha o que eu fiz aqui. Eu substituí o VP aqui, ó, o VP. VP 5.547, né? Que é o valor que foi financiado. Então, eu só inverti a ordem aqui, né? Peguei esses 2 caras, passei para cá, e peguei esse cara, passei para cá, e substituí o valor de VP, que o valor de VP eu acabei de calcular. Então, eu repeti, né, esse colchete, desculpa, essa chave aqui, fazendo substituições interessantes. Ó. Então, ó, o que eu fiz com a primeira equação aqui? Ó? Eu gerei isso daqui. Beleza. E olha a equação aqui de baixo, olha. Ó, se VP1 menos VP2 é igual a 570, então quer dizer que VP1, ou valor do produto 1, vai ser 570, e esse menos, vou colocar de vermelho aqui, ó, red. Esse menos VP2, eu passei para lá de cá aqui, ó, como mais, tá vendo? Então, pronto. Conclusão. Vamos olhar para estas 2 fórmulas aqui agora. E vamos trabalhar com essas 2 fórmulas para a gente desenvolver o problema. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz aqui, ó. Da equação 2, ó, vamos colocar aqui de blue. Da equação 2, que é essa equação aqui, olha o que eu fiz. Eu fiz o seguinte. Se VP1 mais VP2 é igual a esse valor aqui, gente, quem é VP1? Vermelho. Vermelho não, green. Quem é VP1? VP1, né, 570 mais VP2. Então, olhem bem para esse VP1, ó. Esse VP1. Eu simplesmente peguei esse cara aqui, ó. Peguei esse cara e substituí na fórmula 2 esse VP1. Então, o que é isso daqui, ó? Esse 570 mais VP2 é o VP1, tá vendo? É o VP1, dessa fórmula aqui de cima. E depois, mais o VP2, que é o VP, que é o da própria fórmula aqui, ó. Não está falando que VP1 mais VP2 é igual a isso aqui? Então, ó, da fórmula 2, vou colocar aqui de vermelho. Da fórmula 2, eu fiz o quê? Eu fiz substituição de dados até chegar nessa fórmula aqui, ó. Que é a fórmula aqui, 570 mais o VP2, cadê meu mouse? 570 mais VP2 mais VP2 é igual a 5.547. Com isso, gente, olha como é que ficou fácil. Ora, VP2 mais VP2 são 2 VP2. Tá vendo? VP2 mais VP2 são 2 VP2. O que eu fiz com esse 570? Esse 570 eu passei para o outro lado subtraindo. Logo, o que eu vou ter? Eu vou ter que o valor do produto 2 vai ser o quê? O resultado dessa subtração, né, que vai dar 4.977,30, dividido por 2. Com isso, eu consegui chegar aonde? Eu consegui chegar no valor do produto 2, mas ainda não sei qual é o valor do produto 1. Mas para saber o valor do produto 1, fica muito fácil. Por quê? Olha a equação 1. Vamos lá. Olha a equação 1 aqui em cima. Olha a equação 1.
A equação 1 fala o seguinte, que o valor do produto 1 menos o valor do produto 2 é 570. Ora, eu já não tenho o valor do produto 2? Tem. Então ficou fácil. Olha o que eu faço. Eu substituo, né? Na verdade, eu passo o menos VP1 para o outro lado somando, tá vendo? Menos VP1, desculpa, menos VP2, eu passei para o outro lado somando. E depois eu faço o quê? Substituo o valor do VP2, que é o que eu calculei aqui, ó. Olha o valor do VP2. Ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Qual que é o valor do VP2? 2.488. O que eu fiz? Eu não passei o menos VP2 para o outro lado somando? Então, o que eu faço? Eu pego, substituo esse VP2 pelo valor de 2.488,65, somado os dois valores, eu tenho agora que o valor do produto 1 é 3.028. Agora, olha que interessante. Vamos colocar aqui de cor blue. Qual que é o valor do produto 2? R$ 2.488,65. Qual é o valor do produto 1? R$ 3.028,65. Já tem o valor dos dois produtos. Aí o enunciado me pede verde, green, não, vermelho. Olha o que o enunciado me pede. Determine o valor à vista do equipamento de menor valor. O equipamento de menor valor é 2.488,65. É lógico, né? Eu tenho aqui 2.000... olha o valor que eu tenho aqui. Ó. O valor que eu tenho aqui é 2.488,33. Esses 65 para 33 são questões de quantidade de casas decimais aqui, foram tratadas nos cálculos, tá? Mas a resposta correta para esse problema são R$ 2.488,33. Essa é a resposta correta. Ok? Nessa questão? Tranquilo? Viu que interessante? Que um detalhezinho que trouxe no enunciado aqui me fez eu ter todo um desenvolvimento além da própria aplicação da fórmula, que era isso que eu queria mostrar para vocês. Ficou claro isso daí? O silêncio é sim, né? Toda vez que fazem uma pergunta, o silêncio é sim. Deixa eu aproveitar aqui, agora a gente tem 22 colegas, deixa eu dar mais um print aqui para dar um registro, tá? Dar mais um registro aqui e pegar mais pessoas aqui para baixo. Então, do 22 aqui vai até a Júlia. Agora deixa eu pegar aqui. Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Está aqui. Júlia, então daqui para baixo. Vou pegar mais telas. Só um minutinho. Tem uma questão muito doida agora para a gente resolver, beleza? E do Paulo Rafael, eu tenho que pegar mais os colegas aqui para baixo. Muito bem. Gente, olha só essa questão que vem aqui agora, né? Alguém fez essa questão? Deixa eu lembrar aqui quem é que fala essa questão aqui. Não, essa aqui é a mesma. Essa aqui, ó. Essa aqui é a mesma. Que eu acabei de resolver, tá? Deixa eu avançar aqui. Beleza. Pronto. Pergunta importante. Alguém fez essa questão? Essa questão é o nome dela. Ó. Uma bicicleta ergométrica tem sua venda anunciada em 12 vezes mensais iguais de R$ 150, sob regime e taxa de juros compostos de 1,6% ao mês. Um comprador interessado na biblioteca propõe pagá-la em 18 vezes mensais iguais sobre regime e taxa de juros compostos de 1,9% ao mês. Qual o valor das parcelas propostas pelo comprador interessado? Alguém fez essa questão? O silêncio. Acabei de falar. Eu não fiz, não. Oi? O silêncio nesse caso é não. Pois é esse comentário que eu ia fazer. Eu tirei uma conclusão antecipada, né? O silêncio pode ser sim, pode ser não. Que doideira. Com certeza. Não, porque é o seguinte, se eu continuasse desse ponto de vista meu, eu nem ia resolver a questão, não. Porque se o silêncio é sim, todo mundo resolveu, por que eu ia perder meu tempo aqui, né? Mas eu tenho certeza... Você resolveu, né? Eu tenho certeza que a grande maioria... Oi? A resposta deu 118. 118? Uhum. Nossa Senhora. Não temos resposta próxima ali, não, né? Não. Gente, você sabe por que eu gostei dessa questão? E eu fiz questão de trazer ela para a gente discutir? É porque é o seguinte. Eu tenho certeza que a grande maioria teria dificuldade em resolver essa questão.
por um detalhe muito importante. Ela é difícil? Não, ela não é difícil. É porque é o seguinte, entenda uma coisa. A partir de agora não, né? Todo problema, ele pode explorar assuntos do passado. Não necessariamente da aula anterior, mas pode apresentar problemas, pode apresentar cenários em que você tenha que apresentar a solução do passado, coisas do passado. E aqui, se eu fizer a pergunta, qual a fórmula que você vai usar? Não me responde qual que é a fórmula, não. Me responde o seguinte, aonde está essa fórmula? Está na seção 2.1, desculpa, 1.1 até 2.4. Aonde que está essa fórmula? Alguém sabe me dizer? A seção eu não sei, mas eu sei que ela é questão de contraproposta. No caso, acho que é a seção 2.4, mais ou menos. Quem está falando? O Ellison. Ô, Ellison. Exatamente isso, cara. Exatamente. E muitos colegas talvez teriam dificuldade. Mas só que tem um detalhe. Deixa eu dar um pulo lá na seção 2.4 para mostrar um detalhe importante para vocês. Deixa eu vir aqui. Matemática, seção 2.4. Deixa eu abrir os slides da aula da seção 2.4. Bom, o que a seção 2.4 ela falou para a gente? Ela falou para a gente o seguinte, ó. Ela falou para a gente o seguinte, né? Negociação com juros simples e compostos. A seção 2.4 ela falou para a gente o seguinte, olha, quando uma pessoa te apresenta uma proposta de venda e você apresenta uma contraproposta, é o que fala a 2.4, beleza? E o que fala 2.4? Fala isso aqui, ó. Fala de você igualar equações que envolvem parcelamentos. Você tem que igualar. Só que tem um problema. Aqui. Aqui não está sendo apresentado para você contraproposta em juros compostos para grandes quantidades de parcelas. Mas ele traz para você uma contraproposta de parcelamento em juros compostos. Só que lembram, essa fórmula que eu usei, a fórmula que nós estamos discutindo é uma fórmula para parcelamento de juros compostos para um número grande de parcelas. Então, se está sendo feito se foi apresentada uma proposta de venda em parcelamento de juros compostos e quem compra está fazendo uma contraproposta, cara, você vai usar uma analogia. Você vai usar isso daqui, mas não com essa fórmula. O que a gente está discutindo é parcelamento de juros compostos com um número muito grande de parcelas. Então, olha o que eu trouxe aqui na sessão, para a aula de hoje. Ó. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe o seguinte, ó. A fórmula que eu vou usar não é essa, mas é uma analogia que se faz com essa. Como assim? Inclusive é o seguinte, eu montei essa fórmula, ela não está no material de vocês, tá? Não tem isso aqui no material de vocês. Mas eu montei essa fórmula, né? Peguei isso daqui, coloquei um sinalzinho de igual, montei aqui, só para mostrar para vocês a analogia que se faz. Porque se está sendo mostrado aqui que o vendedor te apresenta uma proposta de venda e você apresenta uma contraproposta em juros compostos, só que em um número muito grande de parcelas, eu faço uma analogia com o passado. Aqui, ó, vou fazer uma analogia com o passado. E é o que eu fiz, eu montei essa fórmula, né? Fazendo uma analogia com essa fórmula, e agora eu vou desenvolver esse cálculo. Qual que é a dificuldade, se é que existe dificuldade nessa questão? Na verdade, eu vou fazer um cálculo duas vezes. Eu vou fazer um cálculo da forma como o vendedor me oferece, e eu vou fazer um cálculo da forma como eu apresento a minha proposta. Só que, com certeza, dentre essa montoeira de variáveis que eu tenho aqui, vai faltar uma, que é o que eu apresento para vocês agora. Olha o que eu apresento. Eu cheguei aqui e fiz o seguinte, olha, li o enunciado e fiz o levantamento dos dados, que eu tenho para quem vende. Então, olha aqui, ó. O cara ofereceu em 12 vezes, então meu N é 12. Valor da parcela, R$150. Taxa de juros, 1,6% ao mês, que é 0,016 para o cálculo. Aí vem eu falando, não, dessa forma fica ruim para mim. Fica ruim para mim o seguinte, eu quero pagar em 18 vezes a um juro de 1,9%. O que o enunciado não me deu? Ele não me deu qual que é o valor da parcela que está sendo, o objetivo do problema, de saber se o cara que quer comprar está oferecendo que ele pode pagar em 18 vezes a esse juro, qual que é o valor da parcela? Então, o que eu fiz? Eu fiz, né, obedecendo aquele princípio
didático que eu já apresentei para vocês. Leia o enunciado. Qual é a fórmula? Pronto, é essa. Perceba que não foi direto, eu tive que ter uma dedução lógica. Agora, se são duas fórmulas, do lado esquerdo é quem vende, do lado direito é quem compra, cadê os dados de quem vende? Cadê os dados de quem compra? O que está faltando? Parcela. O que eu quero calcular? Qual é o valor da parcela que o comprador apresentou como proposta? Pronto. Faço o que agora? Pego esse cara aqui, antes do igual, e substituo aqui, ó. Olha o valor da parcela. Ó, parcela, 150. Juros, 0,16. Dividido por juros, 0,16. Quantas parcelas? 12. Igual. Igual a quanto? Agora eu pego esse cara aqui e substituo. Qual que é o valor da parcela? Não sei. Qual que é a quantidade de parcelas? 18. Qual que é a taxa? 0,019 dividido por 0,19. Pronto. O que eu faço agora? Cálculo matemático. E o cálculo matemático é muito simples, porque eu somo esse cara aqui, eleva a menos 12. Então ficou 1 menos, que é o da fórmula, o resultado desse parênteses aqui, ó, dividido por 0,16. E agora? Igual. Faço a mesma coisa. Somo esses dois caras aqui, eleva a menos 18, e dá isso daqui. 1 menos isso. Olha lá. Aí o que eu fiz? Já fiz um cálculo direto aqui, ó. 1 menos isso dividido por 0,16 dá 10,84. Só que está multiplicando. Igual a parcela. 1 menos 0,71 blá, 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 dividido por 0,19 dá 15,12. Agora ficou muito fácil, porque eu multiplico 150 por isso e tenho o quê? Eu tenho 150 vezes 10,84 dá 1.625, que é igual a 15,12 parcela. 15,12 está multiplicando parcela. Então, eu passo para o lado de cá, eu tenho o valor da parcela de R$ 107,53, né? Então, a resposta dessa questão é letra E, porém, o 53 para 47 por questões de casos decimais. Wellerson, estou curioso para saber se eu errei ou se você cometeu algum erro aqui no cálculo. Eu estou acompanhando aqui. Eu não sei, acho que alguma coisa no cálculo que eu fiz, não sei. Mas é questão de elevar tudo na calculadora de uma vez. Deve ter alguma coisa. Entendi, legal, porque a pessoa você fala, olha, eu tô querendo saber o que você errou aí. Foi eu que errei, eu ia passar vergonha aqui. Não, mas realmente o meu raciocínio tá igualzinho aí. Entendi. Não, então o raciocínio está certo, porém o desenvolvimento é que foi errado. Então, dá uma conferida aí, né? Inclusive, aproveitando, porque aqui matou... Oi, pode falar. Eu não sei se o pessoal chegou a comentar, mas muitas questões na prova que a gente ia levar, se você fizesse na calculadora científica, dava um resultado, se você fizesse na calculadora do celular, dava outro resultado. Estava dando confusão no valor. Sandro? Ô, Sandro, inclusive é o seguinte, cuidado com isso, tá? Porque eu me recordo que teve uma aula presencial que depois da aula, algum colega me chamou no WhatsApp porque não, eu me recordo que depois de uma aula presencial, os resultados não estavam batendo da calculadora com o Excel que eu estava fazendo. Alguém estava fazendo e estava dando um resultado diferente. Aí eu lembro que eu dei um feedback em relação a isso. Oi? Foi a Daniela. Você lembra, Daniela, desse cenário? Tem que tomar cuidado com isso, porque tem que multiplicar, cara. Tem que multiplicar. Eu não estou lembrado direitinho, não, mas eu vou até... O logaritmo... Agora eu não estou me recordando direito, mas tem que colocar entre parênteses. Quando você coloca entre parênteses, você tem que multiplicar. E a gente não estava multiplicando, era aí que estava dando um erro. Cuidado porque com isso. Na HP você tem que colocar o sinalzinho de vezes, você não pode fazer direto. Entendi. Sandro, esse comentário que você fez é importante, inclusive eu quero até te fazer um pedido. Se você lembrar de algum cenário real desse fato que você comentou, me manda pelo WhatsApp, que eu vou avaliar, né, para ver aonde pode estar acontecendo o erro e chamar atenção para o procedimento correto, tá? Porque é o seguinte, a gente tem o hábito de pensar o seguinte, a calculadora é só meter o dedo, sair apertando e o resultado é aquele lá. Não, tem que ter cuidado com a questão da prioridade, saber separar com parênteses aquilo que de fato é prioritário. Então, vê se você tenta lembrar e me manda aí que eu vou olhar e dar um feedback para vocês aí. Combinado? Não, tranquilo. Valeu. Inclusive, gente, é o seguinte, deixa eu aproveitar aqui para eu não, como é que fala? Esquecer, né? O que acontece, né?
que acontece? Deixa eu até dar um zoom aqui, para ficar mais... para a tela ficar maior. Então, veja bem. Deixa eu... Acho pegar qualquer valor aqui. Eu vou elevar, por exemplo, 2... Primeiro, para eu levar a uma potência diferente de 2, né? Ou seja, 3, 4, porque aqui eu tenho elevado a 2 e eu tenho elevado a 3. Mas eu não tenho elevado a um número muito grande. E geralmente é o que aborda essa seção 3.1, 3.2, que é um número de parcelas muito grande, que é o N. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou levar 2 a menos 5, né? Então, ó, 2, aperta essa tecla, tá vendo? Aí, eu aperto 5, mas perceba, eu vou estar elevando 2 elevado a 5. Mas eu tenho uma tecla aqui, ó, mais, menos, que é justamente para eu inverter o sinal do valor. Então, quando eu apertar aqui, ó, agora eu estou elevando, né, a menos 5. Então, se eu der um igual aqui, ó, olha o que aconteceu, 0,3125, que é o valor correto, tá? Então, cuidado com isso. Se você fizer 2 elevado a 5, olha quanto que dá. Dá 32, é um valor completamente diferente, né? Então, cuidado com isso daí. Acho que é isso, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Beleza? Então, gente, por isso que eu preferi voltar na seção 3.1, não para falar dela novamente, mas para vocês entenderem o seguinte, que lá tem 2 problemas importantes, né? Esse daqui é importante porque ele vem... A gente tem que sair daquele modelo mecânico, né, cara? A gente tem um tal de lê enunciado, levanta dados, substitui na fórmula e faz cálculo. Aqui não é só isso. Aqui tem uma interpretação, e a interpretação envolve esse cenário. E o outro problema é esse daqui, né? Que eu, quando vi essa questão, eu falei, não, eu tenho que comentar, eu tenho certeza que a maioria vai ter dificuldade em interpretar que isso daqui é essa fórmula. Só que, por exemplo, gente, se a quantidade de parcelas fosse 2, eu não precisava usar isso aqui. Podia usar isso aqui, ó, né? Mas como o número de parcelas é muito grande, então eu vou usar essa fórmula aqui de baixo. Então, ok, fizemos o desenvolvimento matemático e chegamos, né, a essa questão. Bom, agora, né, eu vou abrir os slides. Como é que fala? Vou abrir os slides da aula de hoje, que é a aula do dia 4/5, né? Embora tudo que nós falamos até o momento é importante. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar, agora é 10 horas praticamente, eu vou apresentar para vocês a parte teórica da seção 3.2 e, né, um exemplo. Aí, depois do intervalo, a gente fala exclusivamente aí dos exercícios, tá? E essa seção 3.2, ela também tem questões um pouco complexas de interpretação lá no AVA, que a gente vai estar discutindo aqui. Bom, então vamos lá. Até faço um comentário, tá, gente? Quer ver? Aqui na seção 3. Desculpa, na unidade 1, quando a gente trabalhava em juros simples, juros compostos, a gente tinha exercício que envolvia a entrada. Então, para ser sincero, nem precisava de ter sido feita uma sessão exclusivamente para isso. Acho que poderia deixar as 2 sessões, uma sessão só, envolvendo exemplos com entrada, tá? Então, enfim, confesso a vocês que esse material é a primeira vez que eu trabalho com ele, então tem muitas coisas, embora eu já conheça o assunto, tem muitas coisas nesse material que é novidade para mim. Então, quando eu olhei a 3.1, 3.2, eu falei, gente, poderia ter deixado uma unidade só, uma sessão só. Mas, enfim, o que é que muda? Só que tem entrada, né? Então, olha bem, a situação problema é a mesma, né? A situação problema é a mesma, só que agora a gente fala, né, desse tópico aqui, do tópico 2, né? 48 vezes com entrada de 20% do valor à vista. Então, a situação problema, agora até chamei atenção para o vermelho aqui, ó, para mostrar que o que difere da 3.1 é que agora a gente vai fazer uma análise com entrada. Detalhe, então vamos lá. O que foi dito na seção 3.1? Foi dito tudo sobre essa fórmula. Beleza. E o que muda na seção 3.2? O que muda é que o valor presente, ele é agora o valor à vista menos a entrada. Só isso, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho que a fórmula da seção 3.2, a fórmula da seção 3.2 é que o valor à vista menos a entrada é igual ao cálculo das parcelas. Só isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter agora uma maldade para ler o enunciado e interpretar, porque certamente todos os problemas que vão aparecer a serem resolvidos são problemas que envolvem essa palavrinha, entrada. Aí tem que ter uma interpretação. E, embora a diferença entre a seção 3.2 e 3.1 seja mínima, mas tem exercícios que essa palavrinha entrada, ela pode confundir.
que é o que eu trouxe hoje como proposta. Bom, o que é que muda, então? O que muda é que, na nova fórmula, né, ou seja, na fórmula da seção 3.2, nós temos um tal de AV, que é o valor à vista, e temos um tal de E, que é o valor de entrada. Então, ao invés de ter um VP igual, eu tenho um AV menos E, que é o que há de diferente na fórmula. Não tem nada para se falar mais, né? Agora tem esse para fazer. Então, agora a gente tem que olhar para o enunciado e resolver problema, tá? Então, veja bem. Deixa eu molhar a garganta. Deixa eu molhar a garganta e vamos lá. Um produto cujo valor à vista é de R$12.000 está com a sua venda anunciada em 18 parcelas mensais iguais, sobre regime de taxa de juros de compostos a 2% ao mês. E com entrada de R$3.000. Determina o valor das parcelas. Pronto, né? Então, veja bem, esse problema ele é um problema tipicamente simples de resolver, porque eu defino a fórmula. Por que eu uso essa fórmula? Porque o parcelamento, só um minutinho aqui. Beleza. O parcelamento, ele inclusive, deixa eu fechar o meu zap aqui, porque chegou uma mensagem de paz aí. Vai que chega uma mensagem de alguém me xingando, e vocês vão ver ela aparecer aqui, vai dar ruim pro meu lado. Mistérios das conversas de Gilberto no WhatsApp. Enfim. Então, vai que a minha esposa diz, pô, você não lavou o banheiro ontem, e pega a mão. Hoje não tem roupa para pendurar, beleza? Um produto cujo valor. Aí, o que eu fiz? Levantei a fórmula. Por que a fórmula eu tenho certeza que é essa? Porque é parcelamento em juros compostos para um número de parcelas muito grande, né? Eu tenho um valor de entrada, então é isso daqui. Parcelamento em juros compostos para um número de parcelas muito grande. Com entrada, eu uso essa fórmula. Próximo passo, levantar os dados. Olha o que eu tenho. Eu tenho valor à vista? Tenho. Tenho o valor da entrada? Tenho. Tenho o número de mesas? Tenho. Tem a taxa? Também tenho. O que está faltando? O valor que eu desejo conhecer, que é o valor da parcela. Beleza. O que eu faço, então? Eu faço a substituição dos dados levantados na fórmula. Tenho o valor à vista, tenho o valor da parcela, tenho o número de parcelas, tenho a taxa. O que eu não tenho? O valor da parcela. Pronto. Basta agora fazer cálculo. 12.000 menos 3.000 é 9. Substituir 0,02. Desculpa. 1 mais 0,02 elevei a menos 18 e deu esse cara aqui. Depois, faço o cálculo de 1 menos isso dividido por 0,02, dá 14,99. Por quê? Porque esse 14,99 ele estava do lado de cá multiplicando parcela. Então, ele passou para o lado de lá dividindo. E agora, faço a divisão de 9.000 por 14,99 e a parcela que eu vou ter é de R$ 600,40. Conclusão, o que eu tenho? Eu tenho que um produto cujo valor à vista é 12.000, parcelado em 18 vezes, a 2% ao mês, com uma entrada de 13.000, o cara vai pagar 18 parcelas de R$ 600,40. Então, perceba que o problema é um problema simples de ser resolvido, né? E tudo mais. Bom, vamos combinar o seguinte. A parte de exercícios, que agora tem 3 ou 4 exercícios complexos, né? Quer dizer, o grau de complexidade vai aumentando gradativamente. Vamos fazer o seguinte. Bexiga doendo, quero ir ao banheiro. 10h05 agora. A gente volta 10h35, beleza? A gente está saindo 10 minutos antes e voltando 10 minutos, antes também, né? Então, 10h35 a gente volta, beleza, gente? Então, aproveite aí para pendurar a roupa, para escovar o dente, talvez alguém venha da cama direto da aula, tomar um cafezinho e tudo mais. 10h35 estamos de volta. Até!
volta, meninos. Muito bem. É aqui mesmo? Deixa eu ver. Isso, exemplo. Exercício, essa aqui. Me ouvem? Alguém dá um feedback, por favor? Sim. Tá vendo aí também, né? Aham. Então, vamos lá, gente. Dando sequência aqui, agora a aplicação dos exercícios, né? Vimos exemplo, né? Seção 3.2, que envolve aí apenas a questão da entrada aí como diferença. Uma ferramenta que tem o valor de à vista de 5.400, tem sua venda anunciada em 10 parcelas mensais iguais, sob regime de juros compostos de 3,2% ao mês. Agora, para você ver que interessante. E entrada igual ao valor de uma parcela, né? Ou o valor da parcela. Calcula o valor da entrada. Pois é, esse que é o problema, né? Igual chama atenção o tempo todo. Nós temos que tomar cuidado com esses detalhes. Tipo, uma coisa é eu identificar qual fórmula usar, outra coisa é eu fazer o levantamento dos dados, e outra coisa é eu ler no enunciado algumas pegadinhas, né? Algumas coisas que nos fazem raciocinar como distribuir isso dentro do desenvolvimento da questão. Então, perceba o seguinte, por que eu identifiquei essa fórmula? Porque nós estamos falando de um parcelamento em juros compostos, né, e com um número grande de parcelas. E no enunciado foi citado a questão da entrada. Então, não resta dúvida que a fórmula é essa. Aí, eu leio novamente o enunciado. Desculpa. Eu leio novamente o enunciado e levanto os dados. Então, baseado na fórmula, eu vejo lá, o valor à vista é 5.400, o número de parcelas são 10 e a taxa é de 3,2% ao mês, e basta dividir por 100 aí para chegar no valor efetivo que eu vou jogar na fórmula. Aí o mistério está em relação à entrada e o valor da parcela, né? O que ele fala lá? A entrada é igual ao valor da parcela. Legal. Então, qual é o valor da entrada? É o que a gente deseja conhecer. Qual é o valor da parcela? É o valor da parcela. Só que olha o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, se a entrada é igual ao valor da parcela, e eu quero calcular qual que é o valor da entrada, basta eu substituir essa palavra parcela por ou substituir o por parcela. Então, calculando um, eu estou sabendo qual que é o outro. Então, o que eu optei em fazer? Eu optei em fazer o seguinte, se a entrada é igual ao valor da parcela, eu cheguei aqui e coloquei que o eu substituí por parcela. Não é igual? Se é igual, eu posso substituir o por parcela. Então, aí, o único mistério aqui dessa questão, inclusive, tem um colchete aqui, a única interpretação dessa questão é essa. O que há de difícil, né, se é que é difícil, é essa interpretação. A partir daí, o desenvolvimento é matemático, né, desenvolvimento simples, conforme a gente já viu. Por quê? Porque eu vou desenvolver, vou partir para o desenvolvimento matemático dessa equação, vou chegar no valor da parcela, e se o valor da parcela é igual ao valor da entrada, eu resolvi o problema, né? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho substituir, né? Vou substituir os valores, né? O meu I é 0,032, então está aqui e está aqui, né? Substituindo as duas posições. O meu número de parcelas é 10, substituir lá, tem um colchete aqui, substituir lá o 10, né? Então, 1 menos isso aqui. Então, essa linha aqui de baixo, eu só fiz a substituição, né, das variáveis conforme dados de entrada. Agora é o desenvolvimento matemático tranquilo demais da conta, né? Por que tranquilo? Porque o que eu fiz aqui? Eu fiz, né, somei esse cara aqui, 1 mais 0,032, tá vendo? E já fiz um negócio interessante. O que eu fiz? Se o 0,032 ele está dividindo, ele pode passar para o outro lado multiplicando. Então, eu já fiz duas coisas. Ó. Peguei esse cara, passei para o outro lado multiplicando. Então, ele vai multiplicar o parênteses, tá vendo? Vai multiplicar as duas coisas. E, ao mesmo tempo, eu fiz o quê? Fiz nada, né? Só passei o 0,032 para lá de cá.
Na verdade, eu somei o 1 mais 0,032, que deu esse cara aqui. Beleza. Agora, qual que é o próximo passo meu? O próximo passo é levar esse cara aqui a menos 10, fazer esse produto e por aí vai embora. Então, o produto eu já fiz. Ó. Como é que eu resolvo essa parte da equação? Eu multiplico 0,032 por 5.400, né? Que dá 172,80. E multiplico 0,032 por parcela. Como tem um menos aqui, então é menos 0,032 o valor da parcela. Que é igual. O que eu fiz aqui? A única coisa que eu fiz foi elevar esse 1,032 a menos 10 e deu esse valor gigante aqui. Pronto. E agora? Agora, né, eu fiz a subtração disso daqui, 1 menos isso, dá 0,27 parcela. Então, nessa linha aqui, a única coisa que eu fiz foi resolver esse colchete aqui. Beleza. E agora, já que eu tenho 172,80 menos 0,032 parcela, que é igual a 0,27 parcela, olha o que eu fiz. Eu peguei o menos 0,032 parcela e passei para o outro lado positivo. Olha ele aqui, ó. Passei para o lado de cá positivo, porque eu tendo aqui agora x parcelas mais y parcelas, eu vou ter um somatório normal, multiplicando, né? Aí depois eu passo dividindo, eu tenho o valor da parcela. Olha o que eu fiz lá. 172,80, somei esses dois caras, tá vendo? Somei os dois caras. E se eu somei os dois caras, deu 0,30 parcela. Como está multiplicando, eu pego esse 0,30 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, né? Então, tem lá 172,80 dividido por 0,30, o valor da parcela é R$ 571,80. O que, né, o enunciado pede, calcula o valor da entrada. Se o valor da parcela é R$ 571 e o valor da entrada é igual ao valor da parcela, então o valor da entrada vai ser R$ 571. Né? Então, a resposta para esse problema é o seguinte, ele vai ter lá 10 parcelas de R$ 571 para uma entrada de R$ 571 a um juros de 3,2%. Lembrando que nós estamos falando de um produto cuja venda foi 5.400. Então, percebam, todo problema que trouxer alguma interpretação, acho importante a gente discutir, né? E a interpretação desse problema foi só de que não há uma substituição mecânica aqui, né? Dados, variáveis, substitui e resolve. Não, tem uma interpretação. O E, que é a entrada, e a parcela são o mesmo valor. Então, basta desenvolver a solução conforme eu apresentei e a gente chega na resposta. Gente, antes que eu esqueça, deixa eu mostrar um negócio legal para vocês aqui. Teve um colega ontem que me mandou isso daqui, ó, dúvida de aluno. O colega mandou essa questão aqui, ó, que o AVA está apresentando a resposta como correta. Essa questão, ela é a questão, não necessariamente a 1, tá? Porque dependendo de que vez que você está executando, as questões elas são randômicas. Muda a questão randômica, muda a letra, tá? Mas é a mesma questão. O AVA está trazendo essa resposta aqui, né? E o colega chegou a essa resposta. E me questionou, Gilberto, eu não me convenci de que a resposta correta é essa. E, de fato, está errado, tá? A resposta correta dessa questão é R$ 111,29. E o AVA está falando que é 77. Inclusive, até fui além, né? Na hora de analisar essa questão, eu percebi o seguinte, que talvez o autor ele tenha se equivocado na hora de escrever isso aqui, ó. Se você colocar 15 parcelas, vai dar precisamente esse valor aqui, ó. Precisamente. Então, cuidado com isso. Inclusive, é o seguinte, lá no AVA, conforme eu já disse para vocês, e vou repetir, toda questão que é mecânica, tipo assim, igual nesse caso, né? Tem enunciado, tem os dados, substitui aqui e resolve. Eu evito fazer porque é muito simples, né? Então, eu tento trazer para a gente poder aproveitar tempo e com mais qualidade aí das dificuldades das questões, só aquelas que realmente o enunciado quer confundir um pouquinho. Beleza? Então, por isso que essa questão do colega eu não tratei ela. Mas foi bom ele ter reportado isso, porque, de fato, a resposta está errada. Mas, para fins aí de pontuação, marque essa resposta aqui, mas entenda que a resposta não é essa. Muito bem. Então, voltando aqui. Próximo, aí já é questão do AVA, né? Então, a apostila lá de vocês traz apenas um exemplo, um exercício, e aí já é questão do AVA que tem algumas interpretações importantes a serem feitas. Vamos ler o enunciado. Até vou dar um zoom aqui. Vamos ler. Está escrito o seguinte. Um produto cujo valor à vista é de R$ 5.200, tem sua venda anunciada em 12 parcelas mensais iguais,
sobre regime e taxa de juros compostos de 4% ao mês. E entrada igual ao dobro do valor de uma parcela. Determina o valor da entrada. Então, olha para você ver como que quer confundir, né? Então, você tem que ler e entender o que é que está querendo dizer. Então, vamos lá. Primeiro, qual a fórmula que eu vou usar? A fórmula é de parcelamento de juros compostos com um número de parcelas muito grande e onde há uma entrada no processo de compra ou de venda. Bom, então a fórmula é essa daqui. Próximo passo, levantar os dados que o enunciado está me entregando. O que ele está me entregando? Qual que é o valor à vista do produto? 5.200. Qual que é o número de parcelas? 12. Qual que é o juro para o qual foi aplicado essa negociação? 4%. O que para a fórmula eu jogo 0,04, né? E tem um detalhe interessante, né? Que a entrada é o dobro de uma parcela. Essa questão, eu posso fazer uma analogia com o raciocínio implantado na solução da questão anterior. Por quê? Porque se lá falava que o valor da entrada é o valor de uma parcela, eu simplesmente eliminei a letra E e coloquei parcela a parcela. Resolvi o problema. Só que agora está falando o seguinte, que a entrada é o dobro de uma parcela. Então mudou um detalhezinho de nada na solução da questão, que é essa daqui, ó. Se a fórmula é essa daqui, olha essa fórmula. Qual que é o valor à vista? 5.200 menos a entrada é igual a parcela que multiplica. Aí eu somei 1 mais a taxa, que é 0,04, elevado a menos 12, que é o número de parcelas. Agora, olha que interessante, o que eu vou fazer? Ora, se a entrada é o dobro da parcela, então a entrada será 2 vezes a parcela. Então, percebam que o desenvolvimento dessa questão tem uma semelhança muito grande com a questão anterior, e com um único detalhe, né? O detalhe é que aqui a entrada é o dobro da parcela. Então, substituindo a variável E por 2 parcelas, que é o que está falando o enunciado, eu faço o desenvolvimento da solução da questão, vou chegar na parcela, e ele quer saber o valor da entrada, é só multiplicar o valor da parcela por 2. É isso que está falando o problema. Então, vamos em frente. Vamos ver o que é que dá. O que eu fiz aqui, então? Eu subtraí 1 menos esse detalhe, né? Dessa linha aqui para baixo, eu havia somado esses 2 valores e elevado a menos 12, que deu 0,625. Então, 1 menos 0,625 dividido por 0,04 dá esse cara aqui. Olha que coisa mais interessante. Isso aqui é um produto, né? 9,385 parcelas, tá vendo? E aqui é 5.200 menos 2 parcelas. O que vai estar acontecendo na próxima linha é eu passar esse menos 2 para o outro lado positivo. Olha o que aconteceu. Ao passar para o outro lado positivo, eu posso somar esses 2 caras, chegando em 11,385 parcelas, que vai ser igual a 5.200. Olha lá. E como 11,385 está multiplicando parcela, o que eu faço então? Passo esse cara dividindo para o outro lado, tá vendo? E eu cheguei no valor da parcela, né? Então a parcela é R$ 456,74. Bom, aí, essa é a solução do problema? Não, eu cheguei no valor da parcela. Só que o enunciado fala que a entrada é o dobro da parcela. Então, eu volto aqui, ó. Se a entrada é igual ao dobro da parcela, tá vendo? E eu já tenho o valor da parcela, então a entrada vai ser 2 vezes o valor que nós chegamos aqui. Então, o valor da entrada será R$ 913,50. E, de fato, eu tenho essa resposta aqui, ó. A resposta é a letra A, né? E os 50 e 48 aqui por questões de casas decimais, tá? Então, está aí a resposta da questão. Então, uma questão tranquila, né? Só que tem um detalhe que quebra aquele processo mecânico de resolver questões. Muito bem. Qual que é a próxima? Essa aqui é simples, tá? Vai piorando um pouquinho aqui, mas não que seja difícil, mas só vai exigindo um pouco mais. Então, vamos ver aqui o enunciado dessa. O que está falando? Está falando o seguinte, um produto cujo valor à vista é 4.300, tem sua venda anunciada em 18 parcelas mensais iguais, sob regime e taxa de juros compostos de 3% ao mês. Porém, o valor de cada parcela é igual a 70% do valor de entrada. Pô, é o mesmo raciocínio da questão anterior, né? Ele está fazendo uma relação entre parcela e entrada. Primeira questão, o valor da parcela era o mesmo do valor da entrada. Segunda, o valor da parcela, ou melhor, o valor da entrada era 2 vezes o valor da parcela, e agora ele está falando que o valor da parcela é igual a 70% do valor da entrada. Então, quer dizer, para ser sincero, nem precisava de resolver essa questão, mas vamos lá. Percebi claramente que, pelo enunciado
como é que fala? Da questão. A fórmula que eu vou usar é essa, né, que é parcelamento em juros compostos para um número de parcelas elevado, tendo entrada envolvido na negociação. Então, o que eu faço? Quais são os dados? O valor à vista é 4.300, né? O número de parcelas são 18, a taxa de juros são 3% ao mês, o que me dá um índice 0,03 para a fórmula, e a entrada eu... Opa, está errado aqui, tá? Depois eu vou corrigir aqui também. É porque é o seguinte, gente, quando eu vou montando esses slides, eu vou aproveitando coisas, né, do slide anterior para facilitar a minha vida, né? Então, certamente eu fui lá atrás e copiei isso aqui, esqueci de mudar esse dado aqui, ó. Na verdade, a entrada, olha lá, ó, porém, o valor de cada parcela, valor de parcela é 70% do valor da entrada. Depois eu vou mudar isso aqui. Bom, então, o que acontece lá? A fórmula. Se a fórmula é essa, então vamos substituir os dados que eu tenho. Perceba que eu tenho 3 dados, né? Eu tenho o valor à vista, o N e o I. Então, substituir. Qual que é o valor à vista, qual que é o valor do N, que é 18, e qual que é o valor do I. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei 0,03. E, né, o próximo passo é eu definir na minha fórmula qual que é a relação que existe entre entrada e parcela. Está sendo dito de forma bem clara aqui o quê? Que a parcela é 0,7, desculpa, é 70% do valor da entrada. E nós sabemos que 70%, para fins aritméticos, para fins de cálculo, é 0,7, né, gente? 70 dividido por 100 é 0,7. O mesmo raciocínio que eu faço em transformar 3%, dividindo 3 por 100, 70% é 70 dividido por 100. Então, a relação que existe entre entrada e parcela é que a parcela é 70% do valor da entrada. Pronto. O que eu faço aqui agora? Eu faço o desenvolvimento matemático para chegar no valor de quem? Da entrada. Quando eu chegar no valor da entrada, o que eu vou ter? Eu vou ter que aplicar, né, 70% no valor da entrada e eu chego no valor da parcela. Então, vamos ao desenvolvimento. Detalhe, essa linha de baixo, ela já trouxe para mim o quê? Ela trouxe a soma de 1 mais 0,03 e elevei a menos 18, o que deu 0,587. Conclusão, 4.300 menos a entrada é igual. Fiz toda essa operação aqui, ó. Que operação que é essa? 1 menos esse parênteses dividido por 0,03, o que dá esse valor aqui, 13,75. O que eu tenho agora? Eu tenho, né, eu vou multiplicar o 0,7 pelo valor daqui de dentro, aí eu vou ter um valor, né, e facilmente eu percebo que o menos E vai passar para o outro lado positivo. Então, de um lado eu vou ter um valor XE e do outro lado eu vou ter 4.300, o que vai facilitar eu chegar no valor de quem? No valor da entrada. Olha lá, 0,7 que multiplica 13,75 vai dar 9,627 entrada, né? Agora eu passo o E, que de um lado ele é negativo, passo para o outro lado positivo. Então, eu vou ter o que aqui? 9E mais 1E vai dar 10E, né? Então, vou ter aqui 10,627E é igual a 4.300. Só invertir a posição aqui. Faça a divisão, né, de 4.300 por 10,627. Então, o valor da entrada é R$ 403,61. Só que o que nós estamos querendo saber? Nós estamos querendo saber qual que é o valor das parcelas. E o valor das parcelas nada mais é do que 70% do valor da entrada. Então, o que eu faço? Parcela é igual a 0,7%. Desculpa, é igual a 70% de E. Então, eu multiplico 0,7 por E. Conclusão, 0,7 que multiplica R$ 404,61 tem como resposta R$ 283,23. Nós temos alguma resposta correta? Aqui deu preciso, né? 283,23. A resposta para essa questão é a letra E. Desculpa, a letra A. Deixa eu já aproveitar aqui, antes que eu esqueça, porque eu vou publicar esses slides para vocês. Então, poderia até colocar aqui, né, que a parcela, vou escrever aqui, parcela é igual a 70% do valor da entrada. Vou alinhar bonitinho aqui. Beleza. Então, o que eu tenho agora? Corrigido o slide. Eu vou estar publicando esses slides hoje ainda, assim que acabar a aula, que eu vou publicar na sessão 3.2, né? No momento aula. Bom, vamos lá. Próximo? Não tem próximo, não? Ô, cara, acabaram as questões. Que coisa, hein? Deixa eu ver aqui, achei que tinha mais uma. Tem não. Então, o que vocês conseguiram perceber aqui? Vocês conseguiram perceber que o que eu considerei como
entre aspas, né, mais complexo de ser resolvido, das questões apresentadas para pré e para pós-aula, tem nada de complexo, né? Na verdade, é apenas uma interpretação, né, que vocês têm que ter com cuidado, né, e fazer a substituição correta aqui, que vocês chegam nos valores. Achei que tinha mais uma questão, porque eu sabia que tinha mais um slide, mas esse slide aqui, ele é um faça valer a pena, né? São questões para vocês resolverem. Meninos, o que é que eu sugiro? Sugiro o seguinte: para você estar em dia com tudo que está acontecendo, né, baseado aqui no nosso... Não estou aqui, não está aqui. Baseado na planilha que eu apresentei para vocês, né, a maioria não está em dia com as questões de pré e pós-aula da seção 3.1, 3.2, e existem essas atividades a serem feitas. O que eu sugiro? Aproveitem, né, esse tempo ainda que existe para vocês tentarem resolver essas questões, né, só para assimilar esse conhecimento. Vou ficar do lado de cá, né, para o arquivo não ficar muito grande a gravação, eu vou interromper a gravação e vou até fechar essa sessão, mas vou ficar aqui o tempo todo, né, online no nosso grupo aqui, para esclarecer dúvidas que possam surgir aí na resolução dessas questões. Pode ser dessa forma? Sim. Então, beleza. Vou encerrar a gravação aqui. Viram, né? Tranquilo, tá? Prepara o espírito um pouquinho, porque a sessão 3.3, diferentemente da 3.1 e 3.2, que eu já de cara falei, relaxa que é tranquilo, a 3.3 ela exige um pouco mais, tá? Então, acordem segunda-feira que vem, tome um bom café, tá? Para a gente poder desenvolver bem o item 3.3 do nosso material. Então tá bom, gente. Obrigado aí pela companhia. Não encerrei a aula, estou do lado de cá acompanhando vocês em qualquer dúvida que possa surgir. Beleza? Beleza. Então tá bom. Abração, tenham um bom dia depois de meio-dia. Um abraço.